Olá, Pai do Senhor. Vamos continuar nossa leitura bíblica do livro de Salmos, número 77. Louvor a Deus pela sua bondade. Deus, graças a Deus, o Senhor, porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. Que aqueles que Ele libertou respeitam isso em louvor ao Senhor. Ele os livrou das mãos dos seus inimigos e fez com que eles voltassem dos países estrangeiros, do norte e do sul, do leste e do oeste. Alguns andaram perdidos pelo deserto e não acharam nenhuma cidade onde morar. Eles estavam com fome e com sede e haviam perdido toda a esperança. Então, na sua angústia, gritaram por socorro e o Senhor Deus os livrou das suas aflições. Ele os levou pelo caminho certo para uma cidade em que pudessem morar. Que eles agradeçam ao Senhor o seu amor e as suas maravilhosas que fez por eles. Pois Ele dá água aos que têm sede e coisas boas aos que estão com fome. Alguns estão vivendo na escuridão das trevas e aflitos e presos com correntes de ferro, porque haviam se revoltado contra as ordens de Deus Altíssimo e rejeitado seus ensinamentos. Por causa do trabalho pesado, eles estavam esgotados, caíam e ninguém os ajudava. Então, na sua angústia, gritaram por socorro e o Senhor Deus os livrou das suas aflições. Ele os tirou da escuridão das trevas e quebrou em pedaços as correntes que os prendiam. Que eles agradeçam ao Senhor o seu amor e as coisas maravilhosas que fez por eles, pois ele derruba portões de bronze e despedaça barras de ferro. Alguns foram insensatos e sofreram por causa dos seus pecados, por causa da sua vida de rebeldia. Ficaram com enjoo diante da comida e chegaram bem perto da morte. Então, na sua angústia, gritaram por socorro e o Senhor Deus os livrou das suas aflições. Com a sua palavra, Ele os curou e os salvou da morte. Que eles agradeçam ao Senhor o seu amor e as coisas maravilhosas que fez por eles. Que ofereçam sacrifício de gratidão e com canções de alegria anunciem tudo o que Ele tem feito. Alguns viajaram em misericórdia, sim. Vamos lá. Alguns viajaram em navios nos oceanos, ganhando a vida nos mares. Eles viram o que o Senhor Deus fez, as coisas maravilhosas que realizam nos mares. Ele dava ordem e um vento forte começava a soprar e a levantar as ondas. Os navios subiam bem alto e depois mergulhavam nas profundezas. No meio desse perigo, os homens ficaram apavorados. Tropeçavam e andavam balançando como bêbados, e toda a sua prática de marinheiros não adiantava nada.
Então, na sua angústia, gritava por socorro e o Senhor Deus os livrara. Os livrava das suas aflições. Ele acalmava a tempestade e as ondas ficavam quietas. Ele se alegrava porque o mar tinha ficado calmo. E assim Deus os levava em segurança para o porto desejado. Que eles agradeçam o seu amor e as suas maravilhosas e as suas maravilhas que fez por eles. Anunciem a sua grandeza. Quando o povo se reúne, louvem a Deus na Assembleia dos Líderes. Deus fez com que os rios se tornassem deserto e as fontes de água secassem completamente. Ele fez com que a terra boa virasse um deserto salgado, por causa da maldade dos que moravam nela. Ele fez com que o deserto se transformasse em lagos e a terra seca virasse fonte de água. Deixou que gente faminta morresse ali. Eles construíram uma cidade e moraram nela. Semearam os campos, fizeram plantações de uvas e foram boas as colheitas. Deus abençoou o seu povo e eles tiveram muitos filhos. Deus não deixou que o gado diminuísse. O povo de Deus foi derrotado e humilhado, e sentiu o peso do sofrimento e dos maus tratos. Então Deus mostrou o seu desprezo pelos reis que os maltrataram e fez com que esses reis andassem sem rumo na solidão dos desertos. Mas livrou os pobres da miséria e fez com que as suas famílias aumentassem como rebanhos. Os que são bons veem isso e ficam contentes. Mas todos os maus têm de cair. Mas todos os maus têm de calar a boca. Aqueles que são sábios pensam nessas coisas e meditem no amor de Deus, o Senhor. Aleluia. Então é isso. Tenham um excelente dia abençoado e que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.